Olá, professores de Fagundes Varela. Eu sou Pablo Moreno, sou escritor de livros para criança, para jovens, sou também editor e tenho a alegria de poder estar com vocês na Feira do Livro de Fagundes Varela. Eu estou aqui para falar um pouquinho dos livros que estarão com vocês para trabalho com as crianças. São 4 livros. O primeiro livro, O Gato Maluquinho, mais para educação infantil e primeiros anos. Depois nós temos Por que a Dona Aranha Subiu pela Parede, sobre a cantiga da Dona Aranha, mais para os anos intermediários. Depois o Minha Avó Teceu o Mundo, e lá para o 5º ano, o livro Quase um Passarinho. Então dá algumas ideias para vocês terem outras ideias, para a gente poder fazer uma feira maravilhosa e uma feira do livro que seja baseada nos livros, né? Que nos provocam. A boa literatura é aquela que nos provoca, que nos faz pensar e nos modifica nas nossas emoções e assim também nos proporciona um olhar diferente para o mundo. Vamos começar com O Gato Maluquinho. Esse livro aqui fala de um gato que foi transformado pela leitura. E tem uma curiosidade, o gato não aparece. Por quê? Porque o gato é o leitor que entra e vai convidando cada um dos personagens a passar pelo livro e a ser transformado. Essa é a grande ideia do projeto gráfico. O texto, por outro lado, traz questões das crianças, né? Como os livros nos transformam, as questões de ter famílias diferentes, a ponte com a cultura africana, quando eu vou falar do maculelê, né? Das lendas indígenas, quando eu vou falar do Saci Pererê, e essa ideia de que livro nos transforma, tá bem? Olha o que acontece com os personagens antes de entrar no livro e depois que eles passam pelo livro, né? Eles entram na história. Olha, tem também uma música desse livro que está lá no YouTube. Procure lá, Gato Maluquinho, Canção do Gato Maluquinho. Vocês vão achar um vídeo em que eu canto a música do Gato Maluquinho para vocês cantarem com as crianças. Logo depois, nós temos o livro Por que a Dona Aranha Subiu pela Parede. É um reconto da história em que eu imagino uma fábula, então o gênero é fábula, sobre o que essa aranha estava fazendo, tá? Então, ela vai ser contada pelo grilo falante. Por que será o grilo falante? Né? E vai acontecer numa floresta. Como na música da Dona Aranha tem 2 momentos, né? O momento da chuva e do sol, vocês vão ver que todo o projeto gráfico e as ilustrações da Rosinha vão trabalhando essas cores, que elas vão se misturando e vão se separando, e é muito importante notar como isso vai aparecer no livro. E esse livro fala dos muros que nós criamos, muros simbólicos, muros reais, e dá para fazer uma reflexão com as crianças sobre essas coisas, essas divisões que nós fizemos na nossa vida e no mundo. Logo em seguida, aí acho que vocês vão trabalhar com 4º, 3º, não sei, fica à vontade de vocês, o livro Minha Avó Teceu o Mundo, uma memória da infância. O que esse livro traz de interessante? Trabalhar as memórias dos nossos avós, as nossas memórias, e aqui vai aparecer as mudanças que a avó faz em 4 estações. Na primeira estação, a avó conta uma história ao redor do fogo e muda, né? Depois vai vir a primavera, em que a avó borda um pano de prato, vai vir o verão com o chapéu de palha e volta o inverno com o outono com a toalha de mesa, né? Então cada objeto vai marcar uma estação. O abacateiro aqui é uma árvore que simboliza a esperança, porque ele não fica amarelo no inverno, tá? E observem como que o fio dessa história começa na raiz da árvore, talvez nossa árvore genealógica, né? E vai se desenvolvendo esse fio ao longo da história. É um livro que fala de memória, que fala de família, que fala de afeto, de paz e de construção de um mundo mais solidário. Depois, lá para o 5º ano, vocês vão ter Quase um Passarinho, uma história da minha infância, em que eu descobri os livros e é muito divertido. Pulei de chiqueiro, né? Esse livro fala também como os livros nos transformam, como os livros nos mudam,
Como os livros nos dão asas. E é uma história do autor aqui, mas pode ser de cada criança, de cada professor. Vocês que viveram no interior vão se identificar muito com esse livro. E eu vou chamar a atenção aqui para uma coisa que o avô diz para o menino no início da história. Que nós, como seres humanos, podemos ser como as serpentes, que vivem no escuro, embaixo da terra, que têm inveja dos passarinhos, como passarinhos que voam, mas são limitados por suas asas, ou talvez como homens alados, que têm o infinito como possibilidade. Esses 4 livros estarão com vocês. Eu espero encontrá-los na Feira do Livro e ver as maravilhas que vocês vão imaginar e vão criar a partir das minhas primeiras ideias. E o bom de um livro não é aquilo que está escrito no livro. É aquilo que o livro é capaz de provocar na gente que não está lá. E é uma coisa totalmente nova. Eu acho que, como escritor, eu me esforço sempre a colocar poucas palavras nos livros e deixar mais espaço para a imaginação e criação do leitor. E eu acho que esse é o papel da literatura. Dar possibilidades para a gente criar aquilo que ainda não existe. Isso nos torna criativos, imaginativos, criando possibilidades para o mundo, possibilidades que não estão ainda. O que já está, já existe, a gente não precisa criar, a gente aproveita. O mundo precisa de crianças e jovens criativos, sensíveis e empáticos. E a literatura nos leva a pensar e a refletir sobre isso. Um grande abraço, professores de Fagundes Varela. Até a Feira do Livro.